Não foi por acaso que você chegou até esta oração hoje. Se o seu coração anda cansado, se dentro da sua casa existe uma dor que ninguém consegue explicar, se alguém da sua família está preso em um vício, em um comportamento destrutivo, em uma dependência que parece ter roubado a paz de todos, então pare por um momento e escute com a alma. Talvez você tenha chegado aqui chorando por dentro. Talvez você esteja ouvindo esta oração em silêncio, sem contar para ninguém o peso que está carregando. Talvez exista um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um irmão, uma irmã, ou até você mesmo, lutando contra algo que começou pequeno, mas foi crescendo, foi dominando, foi apagando a luz da casa, foi roubando o sorriso, foi quebrando a confiança, foi trazendo medo, vergonha, angústia e noites sem descanso. Mas hoje, diante de Deus, essa história não será ignorada. Hoje nós vamos clamar. Hoje nós vamos levantar uma oração viva. Hoje nós vamos pedir que a luz do céu entre onde o vício tentou fazer morada. Hoje nós vamos pedir que o fogo do Espírito Santo visite a sua família e cure o que parece impossível aos olhos humanos. Respire fundo agora. Respire devagar. Acalme a sua mente. Descanse por um instante esse peso e entre, pela fé, na presença de Deus. Porque quando a alma se aquieta, o céu fala. Quando o coração se abre, Deus toca. E quando a oração sobe com verdade, correntes começam a cair. Antes de começarmos, eu quero te pedir uma coisa com fé e com amor. Escreva nos comentários esta frase: Senhor, acende tua luz na minha família. Escreva como um ato de fé. Escreva como quem planta uma semente diante de Deus. E se você quiser, também escreva o primeiro nome da pessoa por quem você está orando hoje. Pode ser o nome de um filho, pode ser o nome de um marido, pode ser o nome de uma mãe, pode ser o seu nome. Porque nós vamos transformar este momento em um altar de intercessão. E eu também preciso te fazer um pedido muito importante, do fundo do coração. Se você está ouvindo esta oração pelo celular, pelo computador ou até pela televisão da sua casa, inscreva-se agora neste canal. Inscreva-se mesmo. Essa é a única coisa que nós te pedimos com insistência. Porque quando você se inscreve, você ajuda esta oração a continuar alcançando outras famílias feridas, outras mães desesperadas, outros pais de joelhos, outras pessoas que estão lutando sozinhas e precisam encontrar uma palavra de Deus no momento exato. A sua inscrição fortalece este canal. A sua inscrição sustenta esta missão. A sua inscrição é uma forma real de dizer: eu quero que a palavra de Deus continue sendo espalhada. Talvez para você seja só um clique, mas para alguém do outro lado, esse clique pode ser a ponte entre o desespero e a esperança. Pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar consolo, libertação e cura a um coração que já não aguenta mais. Então, se inscreva agora, deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que precisa. Faça isso como quem acende uma vela invisível na escuridão de outra alma. Faça isso como quem coopera com Deus para que mais luz entre em mais casas. Agora feche os seus olhos, se puder. E se não puder, apenas incline o seu coração. Coloque a mão sobre o peito. Sinta a sua respiração. Sinta que você não está sozinho neste momento. Existe um Deus que te vê. Existe um Pai que te escuta. Existe um Espírito Santo que conhece até aquilo que você não consegue dizer em voz alta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora. Espírito Santo de Deus, sopra sobre este momento. Espírito Santo de Deus,
Entra nesta oração. Espírito Santo de Deus, toca cada pessoa que está ouvindo. Toca este coração cansado. Toca esta mente perturbada. Toca esta casa ferida. Toca esta família que está lutando para não desmoronar. Vem, Espírito Santo, com teu fogo santo. Vem, Espírito Santo, com tua luz que não falha. Vem, Espírito Santo, com teu poder que quebra cadeias. Vem, Espírito Santo, com tua presença que cura o interior. Vem visitar o que está escondido. Vem iluminar o que foi encoberto pela dor. Vem revelar o que o inimigo tentou esconder. Vem tocar o que está doente. Vem restaurar o que está ferido. Vem libertar o que está preso. Hoje nós te apresentamos, Senhor, os vícios que entraram nas famílias, os vícios que entraram devagar, os vícios que começaram como fuga, os vícios que começaram como distração, os vícios que começaram como curiosidade, os vícios que começaram como alívio momentâneo, mas que depois se tornaram prisão, se tornaram corrente, se tornaram peso, se tornaram humilhação, se tornaram silêncio dentro de casa, se tornaram lágrimas escondidas, se tornaram medo de atender o telefone, se tornaram portas batidas, se tornaram palavras duras, se tornaram promessas quebradas, se tornaram noites de angústia, se tornaram um sofrimento repetido que parece não ter fim. Senhor, olha para esta família, olha para esta mãe que chora em segredo, olha para este pai que se sente impotente, olha para este avô, para esta avó que não sabem mais como ajudar, olha para os irmãos que sofrem vendo alguém se destruir aos poucos, olha para quem ama e já tentou conversar, já tentou corrigir, já tentou acolher, já tentou perdoar, já tentou insistir e agora se sente cansado, ferido, confuso e quase sem forças. Senhor, entra com tua misericórdia onde a família já não sabe mais o que fazer, porque há dores que só o céu pode tocar, há vícios que só tua presença pode quebrar, há ambientes que só tua luz pode purificar, há corações que só teu amor pode reconstruir. Pai amado, nós te apresentamos nesta oração cada tipo de dependência, cada prisão interior, cada hábito destrutivo, cada impulso que domina, cada desejo que escraviza, cada comportamento que rouba a dignidade, cada inclinação que sufoca a paz, cada repetição que humilha a alma, cada noite vencida pela fraqueza, cada manhã marcada pela culpa, cada promessa de mudança que não foi cumprida, cada recaída que pareceu apagar a esperança. Tu conheces tudo, tu vês tudo, tu sabes o nome da dor, tu sabes onde começou, tu sabes o que essa pessoa sofreu, tu sabes o vazio que ela tentou preencher, tu sabes a ferida que ela tentou anestesiar, tu sabes a solidão que ela tentou calar, tu sabes o trauma que ela tentou sepultar, tu sabes a opressão que ela nunca contou a ninguém. Tu sabes, Senhor. E porque tu sabes, nós não estamos orando ao vento. Estamos orando diante de um Deus vivo. Estamos orando diante de um Pai que entra na história. Estamos orando diante de um Senhor que ainda liberta. Jesus, entra agora naquela parte da alma onde essa luta se instalou. Entra naquele lugar onde a pessoa perdeu o controle. Entra naquele lugar onde a vergonha cresceu. Entra naquele lugar onde o coração ficou quebrado. Entra naquele lugar onde existe raiva. Entra naquele lugar onde existe culpa. Entra naquele lugar onde existe desânimo. Entra naquele lugar onde existe autodesprezo. Entra naquele lugar onde existe vontade de desistir. Entra, Senhor, e faz brilhar tua luz. Porque quando a tua luz entra, as trevas não resistem. Quando a tua luz entra, a mentira perde a força. Quando a tua luz entra, o pecado escondido é confrontado. Quando a tua luz entra,
A alma volta a respirar. Quando a tua luz entra, aquilo que parecia dono da pessoa começa a soltar as mãos. Jesus, visita agora aquele filho que mudou completamente. Aquele filho que já não olha mais nos olhos. Aquele filho que já não escuta conselhos. Aquele filho que se afastou de casa, da verdade, da oração, da paz. Visita aquela filha que está sorrindo por fora, mas desmoronando por dentro. Visita aquele homem que se tornou refém dos seus impulsos. Visita aquela mulher que está lutando sozinha com uma prisão que ninguém percebe. Visita, Senhor, aquele coração que já não acredita mais em mudança. E onde houver desesperança, derrama esperança. Onde houver compulsão, derrama domínio próprio. Onde houver mentira, derrama verdade. Onde houver perturbação, derrama paz. Onde houver opressão, derrama libertação. Onde houver escuridão, derrama luz. Espírito Santo, fogo de Deus, desce agora sobre esta casa. Passa pela sala, passa pelos quartos, passa pela cozinha, passa pelos corredores, passa pelas portas, passa pelas janelas, passa pelos objetos, passa pelo ambiente, passa pelo coração de cada pessoa que mora ali. Purifica memórias, purifica conversas, purifica vínculos, purifica hábitos, purifica intenções, purifica o olhar, purifica os pensamentos, purifica os desejos, purifica as decisões, purifica o ambiente espiritual desta casa. Se existe nesta família uma herança de dor, toca agora, Senhor. Se existe repetição de quedas entre gerações, toca agora, Senhor. Se existe sofrimento antigo que vem atravessando pai, mãe, filhos e netos, toca agora, Senhor. Se existe uma cultura de destruição silenciosa dentro desta casa, toca agora, Senhor. Quebra o ciclo, quebra a repetição, quebra a rota do sofrimento, quebra a lógica do fracasso, quebra a voz que diz: na nossa família sempre foi assim. Porque o Senhor é Deus de recomeços. O Senhor é Deus de restauração. O Senhor é Deus de novos caminhos. O Senhor é Deus que muda histórias. Eu te peço agora, Pai, toca de maneira especial aquela pessoa que caiu tantas vezes que já não consegue mais acreditar em si mesma. Aquela pessoa que já pediu perdão tantas vezes. Aquela pessoa que já prometeu parar tantas vezes. Aquela pessoa que se sente suja, vencida, indigna, cansada. Aquela pessoa que sente vergonha de entrar numa igreja. Aquela pessoa que já nem sabe como orar. Aquela pessoa que pensa que não merece mais ajuda. Senhor, alcança agora esse coração, não com condenação, mas com misericórdia, não com rejeição, mas com compaixão, não com dureza, mas com verdade e amor. Mostra a essa alma que ainda existe caminho. Mostra a essa alma que ainda existe saída. Mostra a essa alma que ainda existe perdão. Mostra a essa alma que ainda existe futuro. Mostra a essa alma que a tua graça é maior do que a sua fraqueza. Mostra a essa alma que o nome dela não é vício. O nome dela não é fracasso. O nome dela não é vergonha. O nome dela não é caso perdido. O nome dela é filho. O nome dela é filha. O nome dela está diante de ti. O nome dela pode ser restaurado pela tua mão. Jesus, toca também aqueles que convivem com a pessoa ferida, porque muitas vezes quem ama também adoece. Quem ama também se desgasta. Quem ama também perde o sono. Quem ama também chora escondido. Quem ama também vive entre esperança e medo. Quem ama também carrega culpas que não deveria carregar. Quem ama também se pergunta onde errou. Quem ama também precisa de cura. Então cura esta mãe da ansiedade. Cura este pai da culpa. Cura esta esposa da exaustão. Cura este esposo da revolta. Cura estes filhos do medo. Cura estes irmãos da tristeza. Cura esta casa da tensão constante. Cura esta família da atmosfera de guerra.
Cura, Senhor, o jeito de falar. Cura o jeito de reagir. Cura o jeito de esperar. Cura a forma como a dor tem sido vivida dentro deste lar. Porque não basta só arrancar a raiz do vício. É preciso restaurar o solo da casa. É preciso reerguer a confiança. É preciso devolver paz ao ambiente. É preciso fazer florescer de novo a alegria de viver juntos. Senhor, ensina esta família a não desistir sem se destruir. Ensina esta família a amar sem compactuar com o erro. Ensina esta família a corrigir sem humilhar. Ensina esta família a acolher sem se anular. Ensina esta família a esperar sem perder a fé. Ensina esta família a perseverar sem se tornar refém da dor. Onde houve gritos, traz mansidão. Onde houve acusações, traz sabedoria. Onde houve silêncio pesado, traz reconciliação. Onde houve medo, traz segurança. Onde houve trauma, traz consolo. Onde houve descontrole, traz ordem. Onde houve escuridão, traz tua luz. Agora, eu quero falar com você que está ouvindo esta oração e sente que Deus está tocando exatamente a sua história. Não endureça o coração. Não ignore esse momento. Talvez fazia tempo que você não chorava assim. Talvez fazia tempo que você não sentia essa presença. Talvez fazia tempo que você não parava para entregar a verdade inteira a Deus. Então entregue. Entregue sem reservas. Entregue sem maquiagem. Entregue sem fingimento. Entregue do jeito que está. Diga no silêncio da sua alma: Senhor, eu te entrego esta luta. Senhor, eu te entrego esta pessoa. Senhor, eu te entrego o meu medo. Senhor, eu te entrego o meu cansaço. Senhor, eu te entrego o que eu não consigo mudar sozinho. Senhor, acende tua luz onde eu já não consigo enxergar. Faça essa entrega agora. Faça com sinceridade. Faça com simplicidade, porque Deus não resiste a um coração verdadeiro. Ó Jesus, nós renunciamos agora a toda voz de derrota. Renunciamos a toda palavra que decretou destruição sobre esta família. Renunciamos a todo pensamento que disse que não existe mais solução. Renunciamos a todo ambiente de confusão. Renunciamos a toda influência de treva. Renunciamos a tudo o que afasta esta casa da tua presença. E consagramos esta família ao teu coração. Consagramos esta luta ao teu altar. Consagramos esta dor à tua misericórdia. Consagramos este processo à tua condução. Consagramos cada dia, cada noite, cada passo, cada tentativa de recomeço, cada batalha invisível, cada momento de fraqueza, cada lágrima derramada, cada clamor escondido, cada pedido sussurrado na madrugada. Tudo é teu, Senhor. Tudo está diante de ti. Tudo depende de ti. E nós cremos que a tua luz já começou a entrar. Talvez ainda não vejamos tudo resolvido. Talvez ainda exista caminho pela frente. Talvez ainda existam etapas, renúncias, decisões, conversas difíceis, mudanças profundas e um processo que precisará ser sustentado em oração. Mas mesmo assim, nós cremos. Cremos que o céu já está se movendo. Cremos que o teu Espírito já está trabalhando. Cremos que aquilo que parecia endurecido já começou a ceder. Cremos que aquilo que parecia perdido já começou a ser tocado. Cremos que a semente da libertação já foi plantada. Cremos que a luz já entrou por frestas que ninguém percebia. Cremos que a tua mão já está alcançando lugares onde a nossa mão não consegue chegar. Espírito Santo, continua soprando. Sopra sobre os pensamentos, sopra sobre as emoções, sopra sobre os desejos, sopra sobre a memória, sopra sobre as amizades, sopra sobre as influências, sopra sobre os ambientes frequentados, sopra sobre os caminhos percorridos,
Sopra sobre as decisões que precisam ser tomadas. Sopra sobre as companhias erradas. Sopra sobre aquilo que alimenta a queda. Sopra sobre tudo o que prende esta pessoa à mesma dor. Desfaz, Senhor, as alianças com a autodestruição. Desfaz as concordâncias com a mentira. Desfaz os pactos interiores com a culpa. Desfaz o apego ao que mata por dentro. Desfaz o fascínio pelo que destrói. Desfaz a ilusão de prazer onde existe prisão. Desfaz a sedução do hábito ruim. Desfaz a anestesia que afasta da verdade. Desfaz, Senhor, com teu poder, tudo o que não nasceu do teu coração para esta família. E enquanto o Senhor age, nós também te pedimos discernimento. Discernimento para perceber os sinais. Discernimento para agir com sabedoria. Discernimento para buscar ajuda quando for necessário. Discernimento para não chamar de fraqueza aquilo que precisa de cuidado. Discernimento para não tratar como normal o que está adoecendo a alma. Discernimento para unir oração, vigilância, verdade e perseverança. Porque nós cremos em milagres, mas também cremos que o Senhor ensina, corrige, conduz, orienta e abre caminhos concretos de restauração. Pai querido, visita agora o sono dessa família. Quantas noites perdidas, quantas madrugadas de medo, quantos pensamentos acelerados, quantas lágrimas no travesseiro, quantas cenas revividas na mente, quantos telefonemas ignorados com o coração apertado, quantas portas esperando alguém entrar, quantas janelas observadas em silêncio, quantas promessas não cumpridas, quantos retornos marcados pela mesma decepção. Senhor, entra nessas noites e transforma o ambiente de tormento em ambiente de paz. Transforma o quarto de aflição em lugar de descanso. Transforma a casa de tensão em casa de oração. Transforma o cansaço em confiança. Transforma a angústia em entrega. Transforma a desesperança em perseverança. E se existe alguém ouvindo esta oração agora, completamente sem forças, querendo apenas um sinal de que o Senhor ainda está perto, dá esse sinal. Toca esse coração. Abraça essa alma. Derrama um consolo que não pode ser explicado. Faz essa pessoa sentir que o céu se inclinou sobre ela neste instante. Porque há momentos em que tudo o que alguém precisa para continuar é sentir que não foi abandonado. E o Senhor não abandona. O Senhor não esquece. O Senhor não despreza um coração quebrantado. O Senhor não ignora o clamor de uma mãe. O Senhor não ignora a lágrima de um pai. O Senhor não ignora a dor de uma família. O Senhor vê. O Senhor escuta. O Senhor entra. O Senhor age. Jesus amado, eu te peço que esta oração continue ecoando nesta casa depois que este vídeo terminar. Que esta palavra permaneça. Que esta unção permaneça. Que esta paz permaneça. Que esta luz permaneça. Que esta família sinta, ao longo das próximas horas, que algo mudou no ambiente. Que o peso fique menor. Que a esperança cresça. Que a coragem volte. Que a oração se torne mais forte do que o medo. Que a presença de Deus se torne mais real do que a dor. E agora, com humildade e fé, nós começamos a apresentar diante de Ti as áreas mais atingidas por essa luta, porque o vício não fere só uma parte da vida, ele tenta espalhar escuridão por tudo, e por isso, no próximo trecho desta oração, nós vamos clamar de forma ainda mais profunda pela mente, pelo coração, pelos relacionamentos e pela restauração completa desta família diante do Teu altar. Senhor, nós continuamos diante da Tua presença. Nós não queremos sair correndo deste momento. Nós não queremos tratar esta oração como mais uma entre tantas. Nós queremos permanecer.
Nós queremos insistir, nós queremos bater a porta do céu com fé, com humildade e com o coração inteiro. Porque quando a dor toca uma família, não é só uma pessoa que sofre, é a casa inteira que sente. É a rotina inteira que muda, é o ambiente inteiro que pesa, é o amor inteiro que é provado. Por isso agora, Pai, nós te pedimos uma cura profunda, não apenas uma melhora aparente, não apenas uma pausa temporária, não apenas um alívio superficial. Nós te pedimos cura na raiz, cura onde ninguém vê, cura onde tudo começou, cura naquele ponto exato em que a alma se partiu, em que a ferida se abriu, em que a tristeza ganhou espaço, em que o vazio ficou grande demais, em que a dor virou hábito, em que a fuga pareceu mais fácil que o enfrentamento, em que o coração começou a procurar alívio em lugares que nunca poderiam salvar. Senhor, visita a mente dessa pessoa. Visita os pensamentos que se repetem. Visita as imagens que prendem. Visita os impulsos que pressionam. Visita os pensamentos automáticos. Visita a confusão interior. Visita os raciocínios que justificam a queda. Visita as mentiras que se instalaram na cabeça. Mentiras como: eu não consigo mudar. Mentiras como: eu já tentei e não adianta. Mentiras como: ninguém me entende. Mentiras como: eu sou fraco demais. Mentiras como: não tem mais saída para mim. Mentiras como: eu nasci assim e vou morrer assim. Mentiras como: Deus já deve estar cansado de mim. Senhor, corta agora essas vozes. Silencia essas mentiras. Apaga essas sentenças de derrota. Desfaz essas fortalezas que foram sendo erguidas dentro da mente ao longo do tempo. Traz verdade, traz lucidez, traz consciência, traz sobriedade espiritual, traz clareza ao pensamento, traz disciplina ao interior, traz serenidade à mente atribulada. E onde houver pensamentos de autodestruição, pensamentos de rendição, pensamentos de vergonha profunda, pensamentos de desvalor, pensamentos de escuridão, entra com tua luz, Senhor. Porque a mente cansada precisa de tua paz. A mente oprimida precisa de teu sopro. A mente perturbada precisa de teu governo. Jesus, entra no coração dessa pessoa. Porque muitas vezes o vício se alimenta de dores antigas, de rejeições nunca curadas, de abandonos nunca chorados, de traumas nunca nomeados, de humilhações nunca tratadas, de carências afetivas profundas, de uma sensação de não pertencimento, de uma solidão que se esconde atrás de sorrisos, de uma tristeza que ninguém percebeu, de uma ansiedade que nunca foi acolhida, de um medo que cresceu em silêncio. Senhor, vai até essas áreas da alma. Vai até a infância ferida. Vai até a adolescência marcada. Vai até a palavra dura que feriu. Vai até o gesto que machucou. Vai até a decepção que fechou o coração. Vai até o abuso, até o abandono, até a negligência, até a vergonha, até os episódios que a pessoa até hoje não consegue contar. Vai, Senhor, com tua delicadeza e com teu poder. Não para expor de forma cruel, mas para curar com amor. Não para esmagar, mas para restaurar. Não para humilhar, mas para devolver dignidade. Senhor, quando a ferida não é curada, muitas vezes ela procura anestesia. E a anestesia pode vir de muitos lugares. Pode vir de hábitos compulsivos. Pode vir de substâncias. Pode vir de excessos. Pode vir de prazeres desordenados. Pode vir de comportamentos repetitivos. Pode vir de ambientes destrutivos. Pode vir de pessoas erradas. Pode vir de atitudes que parecem trazer alívio por instantes, mas deixam a alma ainda mais vazia depois. Pai amado, quebra agora o encanto da falsa fuga. Mostra a essa pessoa que o que promete alívio e entrega escravidão
não pode continuar sendo chamado de refúgio. Mostra a essa pessoa que o que rouba a paz, a verdade, a força, o amor pela vida, o respeito por si mesmo e o vínculo com a família não pode continuar reinando. Acende dentro dela uma santa repulsa pelo que a destrói. Acende dentro dela um desejo novo de liberdade. Acende dentro dela nojo daquilo que aprende. Acende dentro dela sede de recomeço. Acende dentro dela amor pela vida limpa. Acende dentro dela gosto pela verdade. Acende dentro dela coragem para romper. Porque, Senhor, há correntes que caem de uma vez, mas há outras que vão caindo à medida que a alma começa a odiar o que antes defendia. Então muda o gosto interior, muda a inclinação, muda a direção do desejo, muda a atração, muda o apetite do coração, muda a forma como essa pessoa enxerga o que a faz mal. Espírito Santo, entra nos relacionamentos dessa família, porque o vício também fere o jeito como as pessoas se olham, fere o tom da conversa, fere a confiança, fere o respeito, fere a memória afetiva da casa, fere os vínculos mais preciosos, fere as pequenas alegrias do cotidiano, fere a paz das refeições, fere o sono das noites, fere o modo de esperar alguém voltar, fere o som da chave na porta, fere até o silêncio. Senhor, cura os relacionamentos quebrados. Se houve palavras pesadas, visita essas palavras. Se houve mentiras repetidas, visita essas mentiras. Se houve traição de confiança, visita essa dor. Se houve manipulação, agressividade, afastamento, frieza, negação, omissão, visita tudo isso, Senhor. Porque só o Teu Espírito pode entrar onde o ser humano não sabe mais como tocar sem provocar mais dor. Cura o olhar de uma mãe cansada de vigiar. Cura o olhar de um pai cansado de tentar ser forte. Cura o coração de um cônjuge ferido de tanto esperar mudança. Cura os filhos que se assustaram cedo demais com o sofrimento dos adultos. Cura os irmãos que cresceram em ambiente de tensão. Cura os parentes que já não sabem como se aproximar. Cura, Senhor, a memória dessa casa. Que a lembrança da dor não seja maior do que a esperança de restauração. Que a lembrança das quedas não seja maior do que a expectativa dos recomeços. Que a lembrança da vergonha não seja maior do que a alegria de ver a Tua mão operando. Pai, eu te peço algo muito especial agora. Toca na coragem dessa pessoa para confessar a verdade. Porque muitos processos de libertação atrasam quando a mentira continua governando. Há pessoas que continuam presas porque escondem. Há pessoas que continuam afundando porque negam. Há pessoas que continuam perdendo tudo porque não conseguem dizer: eu preciso de ajuda. Então dá humildade, dá verdade, dá quebrantamento, dá coragem para pedir socorro, dá coragem para sair da máscara, dá coragem para parar de fingir que está tudo bem, dá coragem para reconhecer o tamanho da luta, dá coragem para não proteger mais aquilo que está destruindo, dá coragem para chamar o pecado pelo nome, dá coragem para abandonar o orgulho, dá coragem para aceitar acompanhamento, oração, apoio, orientação e processos concretos de restauração, porque a Tua luz não combina com a ocultação, a Tua luz não faz pacto com a mentira, a Tua luz entra onde a verdade é permitida, e hoje nós permitimos a Tua luz, Senhor. Hoje nós abrimos a porta, hoje nós dizemos: entra, entra na conversa difícil, entra no pedido de perdão, entra na decisão adiada, entra na escolha corajosa, entra no corte necessário, entra na renúncia que precisa acontecer, entra no afastamento do ambiente que alimenta a queda, entra na ruptura com companhias que arrastam para baixo, entra na coragem de deletar,
interromper, romper, sair, recomeçar e reorganizar o que for preciso. Senhor, quantas pessoas estão ouvindo esta oração e sabem no íntimo que precisam tomar decisões, não apenas sentir algo bonito neste momento, mas decidir mudar caminhos, decidir fechar portas erradas, decidir não alimentar mais o ciclo, decidir não voltar mais para o mesmo lugar de destruição, decidir não chamar de fraqueza aquilo que já se tornou escravidão, decidir não brincar com o que as afasta da presença de Deus. Então fortalece essa decisão, faz nascer uma firmeza nova, dá continuidade ao que está sendo gerado aqui. Que esta oração não seja só emoção passageira, que esta oração se torne ponto de virada, que esta oração se torne marco, que esta oração se torne memorial, que no futuro essa pessoa possa olhar para trás e dizer: foi ali que eu comecei a reagir, foi ali que eu comecei a voltar, foi ali que eu percebi que Deus ainda me queria de pé. Senhor Jesus, visita também o corpo dessa pessoa, porque há lutas que afetam o sono, a fome, o cansaço, os nervos, a disposição, a resistência, a saúde, o semblante, o peso no peito, a tensão da mandíbula, a dor de cabeça constante, a exaustão de quem vive em batalha. Toca o corpo, toca os nervos, toca a respiração, toca o descanso, toca a química do organismo, toca os sintomas da ansiedade, toca a agitação, toca os tremores, toca o coração acelerado, toca o corpo cansado de tanto carregar peso emocional. E visita também aquele que convive com tudo isso e se esqueceu de cuidar de si. Aquela mãe que adoeceu de preocupação. Aquele pai que se endureceu por dentro. Aquela esposa que começou a viver em estado de alerta. Aquele marido que já não consegue relaxar. Aquela avó que reza e chora ao mesmo tempo. Aquele avô que sofre em silêncio. Aquele irmão que se sente esquecido no meio da crise. Toca todos eles, porque a restauração de uma casa não acontece só curando um ponto. A restauração de uma casa precisa alcançar os cômodos da alma de cada um. Espírito Santo, vem como fogo, fogo que não destrói a pessoa, fogo que destrói o que aprisiona a pessoa, fogo que queima a raiz da mentira, fogo que queima a atração pelo pecado, fogo que queima a opressão que paira sobre a casa, fogo que purifica o ambiente, fogo que separa o que vem de Deus do que não vem, fogo que visita fotografias, lembranças, conversas, objetos, hábitos, costumes e ligações que precisam ser santificados. Vem, fogo do Espírito Santo, sobre os olhos dessa pessoa, que ela volte a enxergar com clareza. Vem sobre os ouvidos, que ela pare de escutar as vozes que a empurram para a queda. Vem sobre a boca, que ela deixe de mentir, de esconder, de ferir, de negar, de manipular. Vem sobre as mãos, que ela abandone o que aprende. Vem sobre os pés, que ela saia dos lugares de perdição. Vem sobre o coração, que ele volte a sentir tua presença como bem maior. Senhor, nós te apresentamos também os lares onde ninguém mais conversa direito. Os lares onde cada um vive no seu canto, tentando sobreviver ao próprio cansaço. Os lares onde existe amor, mas o amor está ferido. Os lares onde ainda existe esperança, mas ela anda coberta de poeira. Os lares onde existe fé, mas a fé está cansada. Os lares onde existe oração, mas a dor parece falar mais alto. Entra nesses lares, Jesus. Senta à mesa dessa casa. Anda por esses cômodos. Toca essas paredes que ouviram discussões. Toca esses quartos que acolheram lágrimas. Toca essa sala onde o medo se instalou. Toca a cozinha onde tantas vezes alguém chorou sozinho enquanto preparava o alimento. Toca a porta de entrada, por onde saíram preocupações.
Toca a porta de volta por onde o Senhor trará novas histórias. Que o teu anjo acampe ao redor desta família. Que haja guarda no sair e no entrar. Que haja discernimento sobre quem influencia. Que haja proteção sobre as amizades dos filhos. Que haja vigilância sobre os conteúdos consumidos. Que haja sabedoria sobre o que entra pelos olhos e pelos ouvidos. Que haja temor de Deus de novo dentro desta casa. Não um temor de medo, mas um temor santo, uma reverência, uma percepção viva de que esta família pertence ao Senhor. Eu te peço, Pai, desperta nesta casa a oração em comum. Desperta o hábito de buscar Tua presença. Desperta a coragem de dizer, nós vamos orar juntos. Desperta o costume de ler uma palavra. Desperta a vontade de consagrar o dia. Desperta a força de abençoar os filhos. Desperta a prática de declarar paz sobre o lar. Desperta um novo ambiente espiritual. Porque a casa que ora muda de atmosfera. A casa que chama por Deus não permanece a mesma. A casa que decide colocar o Senhor no centro começa a respirar diferente. Senhor, restitui o que foi roubado. Restitui a alegria simples. Restitui a conversa leve. Restitui o olhar limpo. Restitui o abraço sincero. Restitui o respeito. Restitui a esperança no futuro. Restitui o senso de dignidade. Restitui a vontade de viver certo. Restitui a confiança aos poucos. Restitui a paz no travesseiro. Restitui a força para trabalhar. Restitui a sobriedade. Restitui a fé. Restitui a presença de Deus no centro das decisões. E onde houver escombros, começa a reconstrução. Onde houver cinzas, sopra a vida. Onde houver resistência, traz quebrantamento. Onde houver frieza, traz calor santo. Onde houver recaídas frequentes, coloca vigilância e perseverança. Onde houver cansaço de lutar, coloca novo ânimo. Onde houver sentimento de fracasso, coloca a certeza de que a tua graça ainda opera. Senhor, eu te peço por quem está ouvindo esta oração e se identificou não como intercessor, mas como alguém preso. Essa pessoa talvez esteja ouvindo com vergonha. Talvez até tenha pensado em sair do vídeo. Talvez tenha sentido que esta oração começou a tocar fundo demais. Talvez esteja lutando por dentro entre continuar ouvindo e fugir. Mas eu te peço, segura esse coração agora. Não deixa essa pessoa fugir da tua luz. Não deixa essa pessoa voltar para a escuridão como se nada estivesse acontecendo. Não deixa essa pessoa endurecer. Abraça agora essa alma. Faz nascer dentro dela uma verdade mansa, porém firme. Uma verdade que não destrói. Uma verdade que salva. Que ela consiga dizer no íntimo, Senhor, sou eu. Senhor, eu preciso de libertação. Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu cansei de me esconder. Senhor, tem misericórdia de mim. Se essa pessoa conseguir dizer isso, ainda que baixinho, já é começo de milagre. Porque a humildade abre a porta. O reconhecimento abre a porta. A verdade abre a porta. E a graça entra pela porta que a sinceridade abre. Jesus, eu te peço por aqueles que recaíram depois de um tempo bem. Aqueles que estavam caminhando e caíram de novo. Aqueles que sentem culpa dobrada porque achavam que já tinham vencido. Aqueles que estão se condenando em silêncio. Senhor, impede que a recaída vire identidade. Impede que a queda vire sentença final. Impede que o tropeço destrua a perseverança. Levanta essa pessoa de novo. Ensina que levantar faz parte do caminho. Ensina que o arrependimento sincero a aproxima, não a afasta. Ensina que tua misericórdia não acabou. Ensina que o fracasso não precisa ter a última palavra. Dá força para recomeçar com mais vigilância, mais humildade, mais verdade, mais dependência de ti. Pai amado,
Eu te peço também que esta casa seja libertada da vergonha social, da necessidade de esconder tudo para manter aparência, do peso de parecer bem por fora, enquanto por dentro tudo está ferido. Liberta esta família da cultura da aparência. Liberta esta casa da mentira coletiva. Liberta do silêncio que protege a destruição. Liberta do medo do julgamento que impede a busca de ajuda. Liberta da ideia de que sofrer escondido é melhor do que expor a verdade diante de Deus e de pessoas certas. Dá maturidade espiritual. Dá discernimento para saber com quem falar. Dá sabedoria para procurar apoio sem se expor aos lugares errados. Dá cobertura divina. Dá proteção. Dá pessoas certas no caminho. Dá encontros certos. Dá palavras certas. Dá acompanhamento certo. Dá direção clara. Espírito Santo, visita agora as lembranças desta família, porque há casas inteiras traumatizadas por cenas difíceis, por desaparecimentos repentinos, por portas batidas, por discussões, por noites de busca, por dias de incerteza, por promessas quebradas, por sustos, por telefonemas, por notícias ruins, por ambientes de tensão contínua. Cura essas lembranças. Não apaga a história, mas cura a dor que ficou colada nela. Cura o susto no corpo. Cura o medo de que tudo volte. Cura a vigilância excessiva. Cura o coração que aprendeu a esperar o pior. Cura a alma que ficou cansada de se preparar para decepções. Dá à família o direito de voltar a respirar em paz. Dá à família o direito santo de voltar a sorrir sem culpa. Dá à família o direito de acreditar em dias mais leves. Senhor, eu te peço por libertação do ambiente espiritual pesado que costuma acompanhar processos de escravidão, toda a atmosfera de treva, toda a opressão constante, todo desânimo sem nome, todo peso que entra sem explicação, toda a sensação de sufoco espiritual, toda perturbação recorrente, toda confusão instalada no lar, toda divisão alimentada, toda acusação repetida, toda seta maligna lançada contra esta casa. Em nome de Jesus, perde a força agora. Que a paz de Cristo se estabeleça, que a luz de Cristo governe, que o sangue de Jesus proteja, que a presença do Espírito Santo ocupe o espaço desta família. Que a paz volte a ter autoridade dentro desta casa. Agora eu peço a Ti, Pai, por perseverança. Porque há famílias que oram um dia e desanimam no outro. Há pessoas que se emocionam hoje e esfriam amanhã. Há corações que querem resultados imediatos e, quando não vêm, pensam que nada aconteceu. Mas nós te pedimos perseverança. Perseverança para continuar orando. Perseverança para continuar vigiando. Perseverança para continuar acreditando. Perseverança para continuar plantando verdade. Perseverança para continuar escolhendo a luz. Perseverança para continuar renunciando ao que destrói. Perseverança para continuar de pé até ver o fruto da tua obra. Porque tua obra começa muitas vezes no invisível. Primeiro o Senhor mexe no interior. Primeiro o Senhor toca o coração. Primeiro o Senhor desconstrói a mentira. Primeiro o Senhor acende a consciência. Primeiro, o Senhor planta santo incômodo. Primeiro, o Senhor cria sede de liberdade. E depois, o exterior começa a acompanhar. Então nós não vamos desprezar os começos pequenos. Não vamos desprezar os sinais discretos. Não vamos desprezar o processo. Não vamos desprezar os passos sinceros. Nós vamos te agradecer por cada pequena evidência de restauração, por cada conversa honesta, por cada pedido de perdão, por cada noite mais tranquila, por cada escolha diferente, por cada resistência à tentação, por cada retorno ao caminho, por cada gesto de verdade, por cada fresta de luz. Senhor, enquanto esta oração continua, eu quero pedir mais uma vez,
com muito amor a quem está ouvindo pelo celular, pela televisão ou por qualquer aparelho. Inscreva-se neste canal. Inscreva-se mesmo. Não deixe para depois. Essa inscrição é a forma concreta de sustentar esta missão de oração. É a única coisa que nós te pedimos com insistência, porque isso fortalece o canal e ajuda esta palavra a chegar a quem está chorando em silêncio, a quem está lutando com um filho, a quem está tentando se libertar, a quem já pensou em desistir. Quando você se inscreve, você ajuda a manter viva uma corrente de fé. Você ajuda esta oração a encontrar outras casas. Você ajuda a palavra de Deus a se espalhar. E isso tem valor espiritual. Isso é participação. Isso é cooperação com o bem. Então se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir que ainda existe esperança. Agora volte o coração para Deus, porque o Senhor ainda quer tocar mais fundo. Pai amado, nós colocamos diante de Ti os próximos dias desta família, as próximas conversas, as próximas tentações, as próximas escolhas, os próximos momentos de fraqueza, os próximos medos, as próximas lágrimas, os próximos passos. Vai à frente, Senhor. Prepara o caminho. Fecha as portas perigosas. Abre as portas santas. Livra dos gatilhos destrutivos. Livra das companhias erradas. Livra dos ambientes de recaída. Livra dos impulsos repentinos. Livra das decisões precipitadas. Livra da falsa autoconfiança. Livra do desânimo depois de pequenas vitórias. Livra da soberba espiritual. Livra do pensamento de que não precisa mais vigiar. Mantém esta pessoa perto de Ti. Mantém esta família perto da oração. Mantém esta casa debaixo da Tua sombra. E enquanto o Senhor sustenta esse processo, nós também Te pedimos que cures aquilo que o vício tentou roubar da identidade dessa pessoa, porque nenhuma restauração é completa sem que o coração volte a entender quem ele é diante de Ti. E é exatamente sobre essa reconstrução interior, essa cura da dignidade, essa volta da esperança e esse reerguimento da alma que nós vamos continuar orando agora. Senhor, agora nós chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim da Tua obra, porque quando a oração termina, o Teu agir continua. Quando a nossa voz se cala, a Tua mão permanece em movimento. Quando os nossos olhos ainda não conseguem ver tudo, o céu já está trabalhando no invisível. E é por isso que neste momento final, nós não encerramos com medo. Nós encerramos com fé. Nós não encerramos olhando para o tamanho do problema. Nós encerramos olhando para o tamanho da Tua glória. Nós não encerramos repetindo a dor. Nós encerramos declarando a Tua presença sobre esta casa. Pai amado, em Teu nome, nós consagramos definitivamente esta família. Consagramos o pai, consagramos a mãe, consagramos os filhos, consagramos os avós, consagramos cada pessoa que mora nesta casa. Consagramos também aqueles que estão longe, mas continuam ligados pelo amor e pela dor. Consagramos os relacionamentos. Consagramos as conversas, consagramos as decisões, consagramos os próximos dias, consagramos as madrugadas, consagramos as lutas escondidas, consagramos os recomeços, consagramos aquilo que ainda dói, consagramos aquilo que ainda está em processo, consagramos aquilo que ainda não entendemos. Tudo pertence a Ti, Senhor, tudo volta para as Tuas mãos. Tudo se coloca debaixo da Tua autoridade. E agora, Jesus, eu Te peço, devolve a esta pessoa a consciência de quem ela é. Porque o vício tenta roubar nomes. O vício tenta apagar identidades. O vício tenta convencer a alma de que ela é apenas o seu erro, apenas a sua fraqueza, apenas o seu tropeço, apenas a sua repetição, apenas a sua vergonha.
Mas isso é mentira. 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 Ninguém é definido pela cadeia que o aprisionou. Ninguém é reduzido ao fundo do poço onde caiu. Ninguém é resumido ao pior capítulo da sua história. Em ti, Senhor, existe nome novo. Em ti existe dignidade restaurada. Em ti existe identidade reconstruída. Em ti existe começo novo. Então eu te peço, sopra agora sobre essa alma uma memória santa. Lembra a essa pessoa que ela foi criada por ti. Lembra a essa pessoa que ela não nasceu para ser escrava. Lembra a essa pessoa que ela não foi feita para viver curvada, dominada, envergonhada, apagada por dentro. Lembra a essa pessoa que ela tem valor. Lembra a essa pessoa que ela é vista. Lembra a essa pessoa que ela é amada. Lembra a essa pessoa que a tua misericórdia ainda a alcança. Lembra a essa pessoa que ainda existe futuro. Lembra a essa pessoa que ainda existe vida limpa. Lembra a essa pessoa que ainda existe paz verdadeira. Lembra a essa pessoa que ainda existe honra restaurada. Lembra a essa pessoa que ainda existe alegria possível. Lembra a essa pessoa que o teu amor é mais forte do que aquilo que aprendeu. Jesus, onde houve autoacusação, derrama perdão. Onde houve nojo de si mesmo, derrama compaixão. Onde houve sensação de inutilidade, derrama propósito. Onde houve vazio, derrama presença. Onde houve culpa repetida, derrama graça. Onde houve humilhação, derrama dignidade. Onde houve confusão, derrama direção. Onde houve morte interior, derrama vida. Pai querido, eu te peço que esta pessoa volte a gostar da luz, que volte a gostar da verdade, que volte a gostar do que é limpo, que volte a gostar do que é santo, que volte a sentir alegria em viver de forma reta, que volte a sentir prazer no que edifica, que volte a encontrar paz em te buscar, que volte a saborear uma consciência tranquila, que volte a reconhecer a beleza de uma vida alinhada à tua vontade, que volte a experimentar o descanso de não precisar se esconder. Porque não existe liberdade maior do que poder viver na verdade diante de Deus. Não existe paz maior do que deitar a cabeça e saber que a alma não está em guerra consigo mesma. Não existe alegria maior do que perceber que o céu entrou justamente onde parecia haver apenas ruína. Senhor, visita agora o futuro desta família. Eu te peço pelo amanhã. Eu te peço pela próxima semana. Eu te peço pelos próximos meses. Eu te peço pelos processos que ainda precisarão amadurecer. Sustenta o que começou hoje. Protege o que começou hoje. Alimenta o que começou hoje. Não deixa o inimigo roubar a semente desta oração. Não deixa o desânimo sufocar a esperança que nasceu. Não deixa a rotina endurecer de novo o coração que hoje foi tocado. Não deixa a culpa calar quem precisa continuar lutando. Não deixa a vergonha impedir novos passos. Não deixa a recaída, se vier alguma fraqueza no caminho, apagar a certeza de que a tua misericórdia continua chamando para levantar. Guarda esta pessoa do desespero. Guarda esta família da exaustão. Guarda esta casa da divisão. Guarda este processo da pressa. Guarda este coração da falsa sensação de abandono. Que todos aqui possam lembrar, nos dias bons e nos dias difíceis, que esta luta não está sendo travada sozinha. O Senhor está aqui. O Senhor está perto. O Senhor está vendo. O Senhor está agindo. O Senhor está sustentando. E o Senhor ainda escreverá testemunhos onde hoje existem lágrimas. Eu te peço, Pai, transforma esta casa em lugar de presença. Transforma esta casa em lugar de verdade. Transforma esta casa em lugar de oração. Transforma esta casa em lugar de reconciliação. Transforma esta casa em lugar de vigilância santa.
Transforma esta casa em lugar de cura. Transforma esta casa em lugar de novos hábitos. Transforma esta casa em lugar onde o teu nome seja invocado com confiança. Que cada cômodo desta casa seja tocado pela tua paz. Que cada parede desta casa seja marcada pela tua presença. Que cada noite desta casa seja coberta pelo teu descanso. Que cada manhã desta casa seja visitada pela tua misericórdia. Que esta família não seja conhecida pela dor que enfrentou, mas pela obra que o Senhor realizou. Que esta família não seja lembrada pela cadeia que quase a destruiu, mas pela graça que a reergueu. Que esta família veja com os próprios olhos o fruto da perseverança. Que esta família veja restauração. Que esta família veja reconciliação. Que esta família veja libertação. Que esta família veja mudanças reais. Que esta família veja a luz vencer. Jesus, nós colocamos diante de Ti também as pessoas que já estavam quase desistindo de interceder. Aquelas que estavam cansadas de orar. Aquelas que estavam cansadas de acreditar. Aquelas que estavam cansadas de esperar uma mudança. Renova agora essas pessoas. Renova a mãe que quase desanimou. Renova o pai que quase endureceu. Renova a esposa que quase se consumiu por dentro. Renova o esposo que quase perdeu a esperança. Renova os avós que seguem rezando entre lágrimas. Renova os filhos que querem de novo um ambiente de paz. Renova todos aqueles que continuam de pé, mesmo depois de tanta luta. Dá a eles descanso na alma. Dá a eles fôlego novo. Dá a eles sinais da tua presença. Dá a eles consolação. Dá a eles coragem. Dá a eles a certeza de que interceder nunca é em vão, porque nenhuma lágrima derramada diante de ti se perde. Nenhum clamor verdadeiro sobe em vão. Nenhuma oração feita com fé volta vazia. Tu recolhes, tu guardas, tu respondes no tempo certo. Tu transformas dor em testemunho. Tu transformas cinzas em beleza. Tu transformas noites longas em manhãs visitadas pela esperança. E agora, Pai, com toda a humildade do nosso coração, nós declaramos: a luz de Deus está entrando nesta família. A luz de Deus está entrando nesta casa. A luz de Deus está tocando o que estava escondido. A luz de Deus está curando o que estava doente. A luz de Deus está revelando o que precisava ser tratado. A luz de Deus está libertando o que parecia aprisionado. A luz de Deus está restaurando a dignidade. A luz de Deus está levantando os abatidos. A luz de Deus está reacendendo a esperança. A luz de Deus está vencendo a escuridão. E nós também declaramos: o fogo do Espírito Santo está passando por esta casa, está purificando, está alinhando, está queimando as raízes do mal, está fortalecendo as decisões corretas, está despertando vigilância, está devolvendo sensibilidade espiritual, está reacendendo o amor por Deus, está recolocando esta família debaixo da tua presença. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo que já vimos. Te agradecemos pelo que ainda vamos ver. Te agradecemos pelo toque que aconteceu hoje. Te agradecemos pela paz que desceu. Te agradecemos pela verdade que foi revelada. Te agradecemos pela força que começou a nascer. Te agradecemos porque esta oração chegou no momento certo. Te agradecemos porque o Senhor não desprezou o nosso clamor. Te agradecemos porque o Senhor ouviu cada nome apresentado aqui. Te agradecemos porque o Senhor já começou. E se o Senhor já começou, ninguém pode impedir a continuação da tua obra. Agora eu quero te convidar, aí onde você está, a fazer esta oração final comigo no íntimo do seu coração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha casa. Eu entrego a Ti a minha família. Eu entrego a Ti
a pessoa por quem eu mais tenho chorado. Eu entrego a ti a minha própria luta, se for o meu caso. Acende a tua luz onde houver escuridão. Purifica o que precisa ser purificado. Quebra o que precisa ser quebrado. Restaura o que precisa ser restaurado. Cura o que está ferido. Levanta o que caiu. Liberta o que está preso. E não me deixa desistir. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Amém. E eu quero te pedir mais uma vez, com muito amor e com toda a importância que isso merece. Se você está ouvindo esta oração pela TV, pelo celular, pelo computador, inscreva-se agora no canal. Inscreva-se de verdade. Não saia sem fazer isso. Essa é a única coisa que nós te pedimos para que a palavra de Deus continue sendo espalhada. Quando você se inscreve, você fortalece este canal. Quando você se inscreve, você ajuda esta missão a permanecer de pé. Quando você se inscreve, você ajuda outras famílias a encontrarem uma oração como esta no momento exato em que mais precisam. A sua inscrição é ajuda real, é apoio real, é participação real nesta obra de fé. Então se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que precisa. E agora escreva nos comentários, como uma declaração de fé: a luz de Deus está curando a minha família. E se você estiver orando por alguém, escreva também o nome dessa pessoa. Nós vamos continuar crendo juntos. Nós vamos continuar intercedendo juntos. Nós vamos continuar levantando uma corrente de fé diante do céu. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor te dê paz. Que o Senhor te dê força. Que o Senhor te dê perseverança. Que o Senhor faça brilhar sobre você a sua luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.